Fala pessoal, Massi de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos este sábado, vamos de Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo que ocorrerá às 11 horas da manhã, temos a equipe da Chapecoense enfrentando a equipe do Mirassol. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Chapecoense, empatou uma, perdeu 2, venceu 2. Atualmente a equipe da Chapecoense é a 17ª colocada com 18 pontos ganhos, enquanto a equipe do Mirassol, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. Atualmente a equipe do Mirassol é a 7ª colocada com 31 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Vitória da equipe do Mirassol ou partida terminando empatada. Empate fora. No segundo jogo do dia do Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Botafogo de São Paulo enfrentando a equipe do Juventude. Jogo que ocorrerá às 15h30 da tarde. Dos 5 jogos disputados pela equipe do Botafogo, perdeu uma e venceu 4. Atualmente a equipe do Botafogo é a 9ª colocada com 30 pontos ganhos, enquanto a equipe do Juventude, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, venceu 2. A equipe da Juventude é a 8ª colocada, também com 30 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Botafogo e 4 empates. Melhor opção para esse confronto, uma dupla chance. Vitória da equipe do Juventude ou partida terminando empatada. Empate fora. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Cruzeiro. Jogo que ocorrerá às 16 horas da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, perdeu 3 e venceu 2. Atualmente a equipe do Atlético Paranaense é a 5ª colocada com 26 pontos ganhos, enquanto a equipe do Cruzeiro é a 11ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Atlético Paranaense, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Cruzeiro. Melhor opção para esse confronto, casa. Atlético Paranaense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do Santos. Jogo também que ocorrerá às 16 horas da tarde. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Fluminense é a 7ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Santos, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do Santos é a 14ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Fluminense, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Santos. Melhor opção para esse confronto, casa. Fluminense para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Cuiabá. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, venceu 1, perdeu 1 e empatou 3. Atualmente a equipe do Internacional é a 10ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Cuiabá é a 12ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Internacional, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Cuiabá. Melhor opção para esse confronto, casa. Internacional para vencer. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do Operário enfrentando a equipe do Náutico. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Atualmente a equipe do Operário é a 2ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Náutico é a 6ª colocada com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1 e empatou 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Operário e 3 vitórias para a equipe do Náutico. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do São José enfrentando a equipe do Confiança. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São José, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2.
Atualmente a equipe do São José é a nona colocada com 20 pontos ganhos, enquanto a equipe do Confiança é a 11ª colocada com 19 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: Casa, São José para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do ABC enfrentando a equipe do Londrina. Essas duas equipes não vêm muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. A equipe do ABC, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Atualmente a equipe do ABC é a 20ª colocada com 12 pontos ganhos, enquanto a equipe do Londrina é a 19ª colocada com 14 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 3 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do ABC e 2 vitórias para a equipe do Londrina. Melhor opção para esse confronto: empate fora, vitória da equipe do Londrina ou partida terminando empatada. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Avaí enfrentando a equipe do Guarani. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Avaí, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Atualmente a equipe do Avaí é a 19ª colocada com 17 pontos ganhos, enquanto a equipe do Avaí é a 6ª colocada com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Avaí e 4 vitórias para a equipe do Guarani. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance, vitória da equipe do Guarani ou partida terminando empatada, empate fora. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Atlético Goianiense enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Goianiense, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. Atualmente a equipe do Atlético Goianiense é a 11ª colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sampaio Corrêa é a 15ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético Goianiense, 1 empate e 1 vitória para a equipe do Sampaio Corrêa. Melhor opção para esse confronto: Casa, Atlético Goianiense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do Vasco. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Corinthians é a 15ª colocada com 16 pontos ganhos, enquanto a equipe do Vasco é a 20ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Corinthians e 2 empates. Melhor opção para esse confronto: Casa, Corinthians para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, venceu 2 e perdeu 3. Atualmente a equipe do Fortaleza é a 9ª colocada com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Red Bull Bragantino é a 8ª colocada com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3, perdeu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Fortaleza e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Bragantino. Melhor opção para esse confronto: partida abaixo de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do Remo enfrentando a equipe do Ipiranga. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Remo, empatou 3, perdeu 2. A equipe do Remo é a 17ª colocada com 14 pontos ganhos, enquanto a equipe do Ipiranga é a 10ª colocada com 19 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Remo, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Ipiranga. Melhor opção para esse confronto: uma dupla chance,
vitória da equipe do Ipiranga ou partida terminando empatada. Empate fora. Campeonato Brasileiro da Série C, temos a equipe do Volta Redonda enfrentando a equipe do Atos do Piauí. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Volta Redonda, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Volta Redonda é a quinta colocada, com 23 pontos ganhos, enquanto a equipe do Atos é a 20ª colocada, com 12 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. Melhor opção para esse confronto, casa, Volta Redonda para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Atlético Mineiro enfrentando a equipe do Flamengo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, empatou 3 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Atlético Mineiro é a 13ª colocada, com 21 pontos ganhos, enquanto a equipe do Flamengo é a 3ª colocada, com 28 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro e 2 vitórias para a equipe do Flamengo. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Remo vs Ipiranga, uma dupla chance. Vitória da equipe do Ipiranga ou partida terminando empatada. Volta Redonda vs Atos, casa, Volta Redonda para vencer. São José vs Confiança, casa, São José para vencer. Avaí vs Guarani, uma dupla chance. Vitória da equipe do Guarani ou partida terminando empatada. ABC vs Londrina, uma dupla chance. Vitória da equipe do Londrina ou partida terminando empatada. Atlético Goianiense vs Sampaio Corrêa, casa, Atlético Goianiense para vencer. Fortaleza vs Red Bull Bragantino, partida abaixo de 2,5. Internacional vs Cuiabá, casa, Internacional para vencer. Fluminense vs Santos, casa, Fluminense para vencer.